Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? A Sandralia chegou. Então, vamos lá, A Sandralia Márcia? chegou antes das 20 horas? Como o nosso palestrante já está aí, nós acho que já podemos iniciar, certo? Hora. 8h e 2 Em minutos. Brasília, quer dizer, em Brasília Em não Brasília. sei. Do bagunçado, até relógio está bagunçado por lá. Mas no Brasil são 20 horas e 2 Hoje é minutos. aniversário de 60 anos do Arthur, viu? Olha, Coitado. Depois a gente Maravilha, comenta belo sobre isso. Pode Bom, mandar os gente, presentes, o piano de presente, pode ser. Pronto. Piano de presente, pronto. Bom, gente, vamos dar início aí oficial, né? Vamos começar a nossa introdução hoje, na abertura e introdução, antes de a gente entrar no Face, né? Um texto, uma fala do nosso querido, uma pessoa que eu admiro muito, um artista, que é o Oswaldo Montenegro, que eu pesquisando sobre o tema, para fazer uma introdução ao tema de hoje, né? Eu achei super interessante, é bem rapidinho, eu queria pedir para a Rita, então, transmitir para a gente, tá bom? Vamos lá, Rita? Por favor, desligue os microfones. Boa noite. A pergunta é: que dia a gente fica velho? Não vem dizer que é aos poucos, colega. Faz 5 minutos que eu tinha 17 anos e fui embora de Brasília. Para mim, meu primeiro show foi ontem. E hoje eu estou na fila preferencial para embarcar no avião. Tem um garoto dentro de mim que não foi avisado que o tempo passou e tá louco para ter um filho e eu já tenho netos. Aconteceu de repente. O personagem do Kafka acordou inseto, eu acordei idoso. E olha que eu ando, corro, subo escada, sonho como antes. Então, o que mudou? Minha saúde e minha energia são as mesmas, então o que mudou? Bom, a única coisa que eu sei que mudou mesmo foi o tal do ego. A gente vai descobrindo que não é nada, que não está com aquela bola toda que a gente achava que estava. A gente vai sacando que não tem importância e que pouca coisa no mundo tem importância. Isso primeiro frustra. Depois vai dando alívio e liberdade. Então eu acho que eu descobri, colega, é isso que muda. Ficar velho é sacar nossa própria desimportância e ficar mais solto por isso. Então vou te falar uma coisa, colega. Vale a pena. Se puder, envelheça. É isso. Pouca coisa é importante, né? Se puder, envelheça. Achei muito legal essa frase do Oswaldo Montenegro. E antes de a gente iniciar, né, a palestra, a atividade da noite, eu queria fazer a divulgação de alguns eventos. Estamos divulgando nessa semana as coisas que vão acontecer em abril, né? Coisas importantes e que todos devem, fica aqui o convite para todos participarem. A Rita vai compartilhar com a gente o primeiro cartaz, que é o lançamento aí da coleção Livre Pensar da CEPA. Tá aí, a CEPA é um evento da CEPA internacional, são 8 livros, e essa coleção ela vai ser disponibilizada em forma de e-book, é gratuito, as pessoas vão poder baixar. E esse lançamento ele vai ser no dia 10 de abril, sábado, é um sábado, às 16 horas. Então fica aqui o convite, né, para que todos possam participar. A gente está divulgando esse cartazinho aí com o link, né, que vai ser feito pelo Zoom, vai ser também transmitido pelo YouTube e Facebook, e vai também ter a divulgação do link no Instagram, tem toda uma série de canais que podem ser acessados. Então, por favor, divulguem, e também interessante, então a CEPA vai fazer esse lançamento no dia 10 de abril, convidamos a todos. E na sequência, no mês de abril, a gente tem o 15º Fórum do Livre Pensar da Baixada Santista. Esse fórum
a gente realiza todo ano. Ano passado nós não pudemos fazer, não fizemos porque ainda não dominávamos aqui as ferramentas, né? E aí esse ano resolvemos fazer, então, o 15º Fórum de forma também virtual. Então, serão 3 quartas-feiras. As 3 quartas-feiras do mês de abril, que a gente faz aqui no nosso, né, pelo nosso Zoom, serão destinadas a essas palestras que estão aí já elencadas nesse cartaz. Então, dia 14 de abril, a gente tem todos relacionados ao tema Espiritismo ante os desafios humanos. Então, no dia 14, a gente vai ter aí o Milton Medran e o Salomão apresentando um dos livros daquela coleção do Livre Pensar. Então, daqueles livros da coleção, o Milton e o Salomão escreveram um, e eles vão falar sobre esse livro no dia 14 de abril. O livro, tem um nome aí do livro? Espiritismo, né? Na perspectiva laica. Isso, Espiritismo na perspectiva laica e livre pensador. Esse é o título do livro, é o tema, né? Isso no dia 14 de abril. Aí, na semana seguinte, no dia 21 de abril, o Espiritismo ante os desafios humanos na perspectiva da liberdade, igualdade e fraternidade. Os palestrantes convidados são Arthur Quioro, Ricardo Nunes e o Mauro Spínola, tá? A moderação da Márcia. E nós vamos, então, nesse dia, falar sobre esse tema, super interessante. Os 3 vão abordar cada um aspecto. No dia 28 de abril, vai ser um painel com os ex-presidentes da CEPA. Aí nós convidamos o John Aspura, o Milton Medran, o Dante Lopes, da Argentina, o John, da Venezuela, e a Jacira Jacinto, que é a atual presidente da CEPA, com a moderação do Jailson. Então, gente, vai ter apresentação artística, a gente está preparando umas coisas aí interessantes. E aí fica aí o convite, tá? Está ali o nosso ID, a senha, a gente vai divulgar isso também pelos nossos outros canais, e-mail, WhatsApp, e vai ser também transmitido pelo Facebook e gravado, publicado no YouTube, tá bom? Então fica aí, nossa programação de abril, hein? Super legal, não percam. Obrigada, Rita. Márcia, com você. Só um minutinho, Márcia. Ivone, passa o co-host para mim, por favor. Pode falar, Márcia. Tudo bem? Então, a palestra hoje é com o Arthur Quioro dos Reis. O Arthur dispensa apresentação, né? Todo mundo que está aqui na sala conhece o Arthur, né? Ele é médico sanitarista, professor universitário, pesquisador. O Arthur já foi secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo e aqui de São Vicente, e foi ministro da Saúde, né, no governo da Dilma Rousseff. É espírita desde o nascimento, né, de família espírita, e tanto que está aqui, ó, a mãe dele, a irmã dele e a cunhada dele estão aqui presentes, né? A família, desde que nasceu, família espírita, e ele já publicou já 2 livros espíritas e agora vai publicar o 3º nessa leva que a CEPA encomendou, né? E já foi membro fundador do CPDOC, já foi vice-presidente da CEPA, já foi presidente do SEAC. O Arthur, além de militar muito no movimento de saúde, né, brasileiro e internacional, ele é uma figura muito conhecida no movimento espírita, porque está sempre em palestra, em debate, em discussão, produzindo, né, coisas espíritas. Então, está na sua casa, Arthur, a bola está com você. E outra coisa, o Arthur ainda não é militante dos 60 anos, né? Tem menos que isso, mas ele, como uma pessoa, né, como um médico, como uma pessoa da saúde, hoje ele vai dominar esse 60 anos, né? Fiz 60 anos, e agora? Ele não fez, mas com você, Arthur.
Deixa eu projetar, né? Eu vou fazer uma apresentação. Vou usar aqui um... Vamos ver se dá certinho. Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá em tela inteira, por favor? Tá. Então, beleza. Então, gente, uma boa noite a todos, a todas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Depois aquele vídeo que eu já tinha visto anteriormente, né, do Oswaldo Montenegro, acho que não precisava ter palestra, né? Porque eu acho que ele, com aquela singeleza, com aquela veia poética, que eu não tenho, naturalmente, né? Acho que eu tenho mais próximo, eu estou chegando lá também, né? O Oswaldo Montenegro capta muito bem, né, o sentido, talvez mais bonito, do processo de envelhecimento. Quando a Márcia me atribuiu essa palestra, ela não me disse muito bem qual era o tema, falou meio por alto. E aí a Sandra mandou para mim esse tema. E quando eu recebi 60 anos e agora, né, a minha primeira sensação foi responder assim, sei lá. Ainda falta muito tempo para chegar lá, né? Afinal de contas, eu sou um mocinho de 57 anos, né? Ainda não estou... Teve gente que, inclusive, queria me dar de presente um piano, aí parece uma história dessa, aí, porque eu vou fazer 60 anos, mas não vou ainda, né? Então, brincando assim com vocês, eu fiquei pensando assim, pensar no processo de envelhecimento é um tema que me instiga muito, né? Eu tenho um colega no meu departamento lá na Unifesp, que ele talvez seja um dos maiores especialistas em estudos de envelhecimento, né? Se dedica a isso, acompanha uma coorte, né? Acompanha um grupo de idosos que vem envelhecendo há mais de 30 anos, é muito interessante, ele vem acompanhando desde os 60 anos, publica muita pesquisa e tal, e eu converso muito com ele, porque eu sou apaixonado por esse tema, e quem vê minhas palestras, eu sempre destaco, né, o quanto que me instiga o processo de envelhecimento. Estou começando a chegar lá perto, né, ainda que, como o Oswaldo Montenegro, sinceramente, eu não sinto, né? É claro que a energia, né, já não é a mesma, a gente, para muitas coisas, a gente se cansa, coisa que eu fazia muito tranquilamente hoje é mais difícil, tal. Mas é impressionante como, no cotidiano, a gente não para pensar, eu estou envelhecendo. Mas é inevitável que a gente, o tempo inteiro, na perspectiva de que nós somos seres da relação, né, como diz o Ricardo Nunes, e os grandes filósofos existencialistas, nós somos seres em sociedade, nos referenciamos na perspectiva de que nos vemos e pensamos sobre o outro, né? A gente observa o processo de envelhecimento dos outros. A melhor definição que eu já vi até hoje sobre o que é envelhecer, né, ou quem é velho, né, foi dada por um médico, que uma vez eu levei um dos meus filhos e, conversando com ele, é um professor da USP, né, e ele usou uma expressão muito interessante, né, porque tem toda uma briga se a terceira idade ou o processo de envelhecimento é a partir dos 60 anos, ou dos 65, ou dos 70, ou dos 75, por exemplo, como é a regra hoje para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, que mudou fundamentalmente para atender interesse lá de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Posso até falar um pouco sobre isso depois, mas e que é motivo de muita controvérsia, né? Quando que eu posso me aposentar? Quando eu passo a ter direito ao auxílio transporte? Quando eu passo a ter direito a não pagar ou pagar meia entrada nas atividades culturais? Tudo tem muito a ver com a definição do que é, quando começa o tal do envelhecimento. Mas esse professor, que é um cara que faz clínica médica e trabalha muito com idosos, usou a melhor expressão. Ele disse para mim o seguinte: idoso é quem tem 20 anos a mais do que a gente. E eu fiquei pensando, para as crianças de 4, 5 anos, você, jovem de 24, 25 anos, lamento lhe dizer, é velho. Para um pré-adolescente, eu lamento dizer para você que tem 30 anos, 35 anos, você é velho para eles. Para quem está aos 40 anos, ele olha para quem tem 60 e diz, você é velho. Mas para quem tem 60, quem é velho é quem tem 80. E eu me divirto com meu pai, que agora já está na faixa dos 80, quando ele fala aquelas velhinhas, se referindo àquela turma dos 90 e tantos, quase batendo nos 100. Né?
Porque, no fundo, nós nos estabelecemos por contraposição ao universo que a gente vive. Portanto, idoso é quem tem 20 anos a mais do que a gente. Eu acho que essa definição é a melhor. Até porque não há, claramente, na espécie humana, um gatilho que diga, olha, tá, para efeito de políticas públicas, para contar quem é idoso, a gente trabalha hoje no Brasil com 60 anos como ponto de corte, né? Para considerar, deixar de ser adulto, jovem, para ser um idoso, né? Mas, no fundo, é um processo que é vivido muito pessoalmente, né? E é vivido de forma muito diferenciada, de acordo com a posição que a gente ocupa na sociedade, com um conjunto de características, né? De oportunidades, de como a gente consegue se prevenir, como a gente consegue lidar com a vida, com uma série de aspectos controláveis, alguns, e muitos deles inevitáveis. O envelhecimento, portanto, é para todos nós, com exceção daqueles que não atingirão esta idade, né? E não atingirão porque são atropelados ou por causas naturais, pelo surgimento de algumas doenças, do infarto agudo do miocárdio, né, que é muito grave em jovens, ou algum tipo de câncer, que são mais comuns nos idosos, mas também acometem as pessoas, uma doença hematológica, no caso das crianças, ou que são vítimas das violências, né, dos acidentes, dos homicídios, né, dos acidentes de trabalho, né, mas será vivido como um ciclo de vida. Portanto, o primeiro conceito que eu queria trazer é de que envelhecer não é uma doença, é um estado, é um ciclo da vida biológica, da vida humana, né, que, de alguma maneira, uma boa parte da humanidade pode viver dependendo das suas condições sociais, econômicas e dos riscos que é a própria existência, que é viver, né? Eu queria trazer um pouco a dimensão de novos paradigmas que estão sendo trazidos para a questão do envelhecimento, né? Veja, o mundo vive uma grande transição demográfica. Alguns países, particularmente aqueles países que a gente chama de países do primeiro mundo, geralmente estão lá no hemisfério norte, com algumas raras exceções, né? São países que mudaram aquela característica que a humanidade trouxe desde de que o homem se compreende por homem, né? Desde os primeiros agrupamentos tribais, né? Que era de ter sempre uma população muito jovem. A expectativa média de vida, ou seja, o tempo de vida da população humana, sempre foi muito baixa. E isso era dada pela combinação de dois elementos. Primeiro, uma alta mortalidade infantil, que é aquela menor de 1 ano, a mortalidade na infância, que é aquela que vai de aos 5 anos, mortalidade entre os jovens, e quase não dava tempo de envelhecer. Ainda que a humanidade tivesse uma alta fecundidade, ou seja, as mulheres com uma alta taxa de reprodução, mas não dava tempo. Seja pelas mortes naturais, seja pelas mortes violentas, seja pelas guerras, né? A gente brinca, né? Às vezes as pessoas acham que Jesus era um senhor, se é que ele viveu mesmo, e viveu com 33 anos, né? Na expectativa média de vida, naquele período, não passava de 22 anos de idade. Até metade do século XIX, a expectativa média na Europa, nos países mais ricos, França, Alemanha, né, não chegava aos 50 anos de idade. Portanto, durante muito tempo, foi a partir do momento em que se começou a diminuir tanto a taxa de mortalidade, particularmente da infância, e a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, progressivamente foi diminuindo o número de crianças por mulheres, né? Só para vocês terem uma noção, hoje a nossa taxa de fecundidade está em 0,8% no Brasil. Já não é capaz de repor a população. Para repor papai e mamãe, cada mulher teria que ter 2 filhos, no mínimo, né? Para a população continuar crescendo, ela teria que ter mais de 2 filhos. Nós já estamos numa fase chegando a 0,8%. Vamos ficar sem saber, porque parece que não vamos ter censo esse ano, infelizmente, né? Que é sempre importante. O censo ocorre a cada 10 anos, ajuda, inclusive, a contar a população de maneira mais correta. Mas o que importa é que, fruto disso, né, foi progressivamente aumentando a expectativa de vida. E, é claro, se aumenta o tempo de vida e diminui a mortalidade de crianças, etc., aumenta a população de idosos.
tá certo? Então, este é um fenômeno mundial, né? O envelhecimento da população, que ocorreu de maneira diferenciada. Por exemplo, no caso da Europa, né, a taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade, né, foram reduzidas de uma maneira muito, muito intensa ao longo dos últimos anos, do século XIX, início do século XX. Só para vocês terem uma noção, não quero apurrinhá-los muito com isso, mas a taxa de fecundidade na Europa demorou praticamente 100 anos para cair. E aí caiu muito rapidamente em 80 anos. Quer dizer, não tão rapidamente assim, né? Mas ela vinha estável. No final do século XIX, ela entra em declínio e a fecundidade cai, até chegar a um padrão hoje praticamente uniforme. A mortalidade veio caindo com a melhoria das condições de vida ao longo desses 100 anos e levou mais uns 40 anos caindo. Tá? Então, o processo de envelhecimento nos países europeus, no Japão, nos Estados Unidos, é um processo que vem já desde antes da Segunda Guerra Mundial e que, a partir daquele momento, se consolida. Né? No nosso caso, no caso brasileiro, ele só vai ocorrer a partir praticamente dos anos 60. Então, é um fenômeno muito, muito recente a queda da fecundidade e a queda também da mortalidade. Né? Então, aquele processo que levou quase 2 séculos na Europa, nós estamos fazendo no ritmo alucinante aqui no Brasil. Daí porque nós temos tanta estranheza. Você já deve ter ouvido expressões assim, nunca vi tanta gente com Alzheimer, nunca vi tanta gente com Parkinson, nunca vi tanta gente com câncer, nunca vi tanta gente... Não via porque as pessoas não envelheciam, não dava tempo. Né? A expectativa de vida da população que chegava ao envelhecimento era muito pequena, as mortes eram muito precoces. Só para vocês terem uma noção, não vou querer cansá-los com indicadores, mas na década de 80, a nossa pirâmide demográfica era um triângulo, era uma pirâmide. Tá? Ou seja, nós tínhamos uma imensa quantidade de crianças, ia morrendo muita criança, a mortalidade infantil era muito grande, e praticamente, olha, não sobravam velhos. Os idosos não tinham processo de envelhecimento. A nossa pirâmide 2010, 2020, agora já está até um pouquinho melhor, né? Ela vai virando quase que um tonel, ela vai abaixando. A base vai estreitando e vai alargando o número de adultos jovens e crescendo progressivamente os idosos. 2030, nós já vamos ter uma base dessa característica, ou seja, vai crescendo, até o ponto que em 2050, vocês vejam, o número de idosos, de pessoas com mais de 60 anos, vai ser muito significativa na população brasileira. O que eu quero chamar a atenção com isso? É que a expectativa média nossa vai crescendo absurdamente. Em 1950, os brasileiros não passavam dos 45 anos. Nós tínhamos 100 anos. Era o que, na época do Kardec, era a expectativa média de vida na França, nós tínhamos em 1950, exatamente um século depois. E isso veio crescendo entre várias coisas, particularmente ao SUS, né? A vacinação, a melhoria das condições de vida, saneamento básico, um monte de coisa. A verdade é que hoje nós já estamos com uma expectativa média de vida na faixa dos 72 anos. E só não é maior por conta de um fenômeno, que é o fato de que os homens vivem, em média, 9 anos menos do que as mulheres. 9 anos, né? As mulheres, os homens morrem muito mais precocemente. Não é por menos que a gente tem tantas mulheres bonitas, idosas, disponíveis aí, né? Tal, né? Porque, assim, é uma característica. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é o seguinte: se a mulher morre antes, o companheiro rapidamente vai na sequência. Porque a gente não consegue viver sem vocês. Agora, se o homem morre antes, a mulher vai viver mais uns 20 anos, vai para o baile da terceira idade, vai para o Sesc, vai andar na praia, né? Vai arrumar, vai lá para o centro, fica toda bonitona, vai fazer tudo o que quis fazer na vida porque se livrou daquele traste. Né? Mas brincando, né? Esse é um fenômeno mundial, não é só no Brasil. Tá? Há teorias que tentam explicar isso, até porque, em tese, não seria um fenômeno meramente biológico, mas está muito mais na área do autocuidado.
ao fato de que as mulheres, independente de terem a dupla jornada em casa, serem superexploradas no trabalho doméstico e no trabalho externo, né? As mulheres têm um senso de cuidado, né, de autocuidado, de preservação, tal, né? Uma adesão às propostas de tratamento ou de cuidado mesmo, que acabam vivendo mais. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que cada vez mais, né, nós deixamos de ser uma sociedade de crianças, de jovens, né, para virar a proporção de idosos na população passa a ser predominante, né? Então, o que vai acontecer com a gente? Olha só, em 1950, o Brasil só tinha 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 1975, já eram 6 milhões e 200. 2000, já eram 14 milhões de pessoas. 2025, as projeções já indicam 32 milhões de pessoas. Em cidades como Santos, né, a gente chega já a ter quase 22% da população. Santos, São Caetano, algumas, Rio de Janeiro, né, são cidades que assim, acumulam um gradiente de pessoas idosas cada vez maior, né? Isso muda completamente a configuração da vida, né? Em 2060, o país já terá mais idosos, como diz essa matéria aqui do Estadão, né, corroborando. Vejam, à medida que isso acontece, e à medida que, com o passar dos anos, diminuem, aqui em amarelinho, as doenças infecto-contagiosas, tuberculose, malária, sarampo, rubéola, cachumba, meningite, todas as doenças infecciosas. Tudo bem que agora a gente tem a Covid, que fez crescer para caramba, né? Mas elas vão caindo. Como a gente deixa de morrer disso e vive mais, passam a prevalecer na população humana, já a partir da década de 50, e hoje é uma estupidez como elas predominam, as chamadas doenças crônico-degenerativas, particularmente as doenças cardiovasculares, que estão aqui em vermelho, infarto agudo do miocárdio, o AVC, as arritmias, etc. E, naturalmente, vão crescendo também os cânceres, os diferentes tipos de neoplasia, né? Claro que a gente também tem um problema aqui das mortes violentas, que disputam com os cânceres a segunda causa de morte. Mas se a gente for pegar hoje, quase 2/3 das mortes no mundo já são em idosos e com doenças crônico-degenerativas, ou seja, doenças que as pessoas têm durante muitos anos, vão viver com elas provavelmente a vida inteira e que têm uma característica de serem progressivamente incapacitantes ou tendem a promover incapacitação. Isso nem sempre foi assim. Eu quero insistir, não dava tempo da população envelhecer, não dava tempo para ter nem câncer, nem doenças cardiovasculares, nem doenças demenciais, porque a gente morria muito cedo e morria de doença infecciosa. Ora, com isso que eu estou colocando, né, vai trazendo para a gente o seguinte problema, né? Envelhecer, como se trata de um ciclo de vida, significa que a gente ganha funcionalidade, o bebê depende, né, dos pais, a criança vai progressivamente ganhando, o adolescente tem o jovem até os 40 anos, isso em média na população humana. A partir dos 40 anos, começa progressivamente um ciclo degenerativo, e isso pode evoluir para um envelhecimento saudável, ativo, bem-sucedido. Mas, se a gente, por acaso, começa a enfrentar um problema do sedentarismo, né, a funcionalidade, que poderia vir num ciclo relativamente mais lento de perda de funcionalidade, ou seja, um envelhecimento que poderia ser saudável, ativo, bem-sucedido, pode progressivamente começar a perder, né, essa capacidade. Se, além de tudo, isso vai se agravando, ele vai resultando num envelhecimento com limitações. Se, além de tudo, a gente ainda, por exemplo, junta uma dieta que é exagerada em açúcar, em gordura e em sal, esse processo tende a não apenas produzir um envelhecimento com limitações, mas um agravamento das condições até um ponto em que esse envelhecimento também começa a demandar uma certa dependência. Claro que, se além de tudo, né, tem tabagismo, né, que é um fator fortemente determinante para as condições de saúde, esse envelhecimento pode ser feito com muita dependência e assim por diante. O que nos garante esse primeiro momento aqui é a nossa genética, é a nossa herança genética, né? É aquilo que a gente traz das leis da natureza, né? A gente pode vir herdar, né, genes que são mais favorecedores de uma vida
um ciclo biológico mais saudável, e para alguns outros a gente pode, desde os primeiros anos de vida, já encontrar dificuldades, né? Portanto, esse esquema é um esquema que nos ajuda a pensar, claro que as características são muito maiores do que essa, né? Por exemplo, as condições de alfabetização, escolaridade, a gente sabe que tem uma forte interferência, as condições materiais, se passa fome, tem gente que tem dieta muito rica de açúcar, de gordura, de sal, porque não tem o que comer, né? Hoje não passa fome, mas tem uma alimentação pouco saudável por conta das condições de vida. Então, tudo isso pode não apenas nos levar a um envelhecimento com limitações, com dependência, com muita dependência, como também a uma morte precoce, ou seja, uma antecipação deste ciclo biológico natural, né, que nos indicaria uma possibilidade máxima hoje, né, é o que se trabalha hoje, com alguma coisa em torno de 115, 118 anos, que é uma exceção das exceções, tá certo? Até porque os países com melhores condições de vida, etc., estão batendo aí nos 94, 96 anos como expectativa média de vida, ainda que algumas pessoas ultrapassem isso com folga, né? Nós temos um contingente de idosos com mais de 100 anos no Brasil que já começa a ser bastante expressivo, né? Já consegue bastante significativa. A expectativa é que a partir de 2030 a gente tenha alguma coisa em torno de 1 milhão de brasileiros se aproximando da faixa dos 100 anos, né? Da vida centenária. Não é pouca coisa. Portanto, a gente pode envelhecer como um ciclo biológico natural, trabalhando com a ideia de que a gente pode chegar ali aos 105, 107, 108 anos, né, com uma vida saudável, trazendo junto algumas doenças crônicas, né, e essas doenças crônicas podem cursar com ou sem incapacidade. Daí porque a gente está num momento delicado da história da saúde humana, da saúde global, e em particular no nosso país, ao ponto de vencer um velho paradigma que nos marcou, né? Os países desenvolvidos, de alguma maneira, já superaram, nós ainda não, né? Que é uma população de crianças com grande risco, né? Doenças infecciosas, os fatores socioeconômicos ambientais, falta de saneamento básico, poluição, falta de moradia, tal, marcando muito. Se temos ou não temos medidas preventivas e se nós conseguimos ter acesso a tratamentos que sejam simples, definitivos, de preferência gratuitos, como é o caso que o SUS propõe a fazer, mas que em muitos países são sempre cobrados. Portanto, o velho paradigma marcado por esse quadro, né, dava pouca expectativa. O novo paradigma diz o seguinte: as populações com risco infantil vão substituir o desafio pelas populações de risco envelhecentes. As doenças crônicas passam a predominar, e não mais as infecciosas, ainda que a gente está vendo que isso é meia verdade, dado aí o enfrentamento da pandemia de Covid, né? Mas, de maneira geral, predominam as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, asma, né? Os cânceres, as doenças do aparelho osteolocomotor, os transtornos mentais, simples, moderados e os mais graves, assim por diante. Nós passamos a ter que lidar mais fortemente com fatores de risco genéticos e os hábitos, os comportamentos que são determinantes décadas depois da qualidade de vida. Porque, na verdade, aquele padrão de alimentação definido lá na infância vai ter uma forte influência da qualidade de vida quando a gente for idoso, né? Quando a gente chegar a esse limiar dos 60 ou mais. Se temos ou não medidas preventivas eficazes, se os tratamentos são acessíveis ou se eles são complexos, crônicos, são caros. Só para vocês terem uma noção, o gasto médio com a população de mais de 60 anos no Brasil hoje já está na faixa de quase R$ 4.800, com a média da população na faixa de R$ 525, né? Então, é um gasto que chega a ser 10, 12 vezes, às vezes, maior, né? Então, é muito desafiador. É um problema para todos os países do mundo como sustentar cuidados à saúde com a população idosa, né? Como garantir um conjunto de situações. Por quê? Porque, se não tomarmos cuidado, o novo paradigma pode nos levar à seguinte situação: nos livramos de morrer na infância, nos livramos de morrer de doenças infecciosas e agora somos obrigados a lidar com um processo de envelhecimento, com baixa qualidade de vida, com doenças crônicas e com incapacidade.
uma troca sempre importante, mas ainda assim insuficiente quando a gente pensa em viver com qualidade de vida, né? Só para ver esse exemplo desse meu colega professor da Unifesp, né? Esse estudo dele é muito interessante, ele estuda os hipertensos na cidade de São Paulo, né? Pessoas com mais de 60 anos, e olha que dado interessantíssimo que ele chega, né? 36% das pessoas que tinham pressão, tá certo? Estavam tratados, mas sem controle. 46% não tinham tratamento, não tinham controle, né? E só 18% estavam controlados, né? E vejam, esse é o dado que define fundamentalmente. A gente sabe que hipertensão, diabetes, por exemplo, são doenças que não têm cura, mas que têm controle, né? E que, se não forem controladas, né, ao longo do tempo, elas vão desenvolvendo uma quantidade enorme de complicações, infarto, derrame, perda de visão, enfim, um monte de coisa, né? E que podem ter uma vida saudável, mesmo hipertenso, mesmo diabético, né? Com um conjunto de adaptações, de controle, de tratamento, é possível viver com mais qualidade de vida, né? Então, outro dado importante, né, é que, na prática, a partir do momento em que você envelhece, né, a presença de enfermidades passa a ser cada vez mais constante. São muito raros as pessoas com mais de 60 anos que se livrarão de não ter nenhuma doença. Faz parte do ciclo de envelhecimento, né? Do ciclo de vida. Do mesmo jeito que criança tem muita diarreia, que criança tem muita cólicazinha, que tem um monte de probleminha, o idoso também, pelo ciclo de vida, está suscetível, né? Mas vejam, de maneira geral, a população com mais de 60 anos, ela tem 61% tem pelo menos entre 1 e 4 doenças, e 33% tem mais de 5 doenças, aquilo que a gente chama de comorbidade. Você já deve ter ouvido falar, tem hipertensão, tem diabetes, tem osteoartrose, tem não sei mais o que, tem uma depressão, e vai acumulando problemas de saúde, né? Claro que quanto mais a qualidade. O que eu quero chamar a atenção? Há, inclusive, um jeito de hierarquizar, de estudar isso aqui, né? Mas essa escala, né, que é muito utilizada por quem estuda geriatria, né, ela é utilizada exatamente para avaliar a capacidade ou as incapacidades para realizar as atividades de vida que são diárias, né? Então, assim, ao longo deste ciclo de vida, é natural, menos a minha mãe é Highlander, ela nunca se convenceu disso, né? Ela será incapaz de compreender que é natural que o ciclo biológico, né, que, como eu disse, esse ciclo de vida imponha restrições progressivas, né, mas também é uma sinalização, né, de um envelhecimento saudável, a manutenção de algumas atividades. Então, é como se a cada perda de funcionalidade fosse diminuir. Então, conseguir cuidar das compras, do transporte, das finanças, fazer o próprio uso da medicação, andar, controle da continência fecal urinária, se vestir, se banhar, conseguir comer, se cuidar, usar o banheiro, sair da cama, né? Então, assim, não necessariamente envelhecer é descer essa escada ladeira abaixo. Tem muita gente que desce essa escada por outras enfermidades, por outros problemas que a vida coloca, às vezes muito precocemente. Então, é possível, inclusive, desacelerar a descida da escada, a perda de funcionalidade, dependendo de como se vive o envelhecimento, com mais ou menor qualidade de vida, né? Aí, isso nos leva, também eu vou trazer esse estudo de São Paulo, que é muito interessante, que ele mostra um pouco como é que está o quadro a partir das faixas etárias. Vocês vejam que entre 65 e 69, o grau de pessoas idosas independentes ainda é alta, 47% são totalmente independentes. Voltando, fazem todas essas funções com tranquilidade, né? Aos 35% nesta faixa etária já começam a ter dependências, e 6% altamente dependente. Quando chega aos 80 anos, aqueles que são, com exceção da minha mãe, vamos lembrar, minha mãe não está aqui nessa coisa, ela era um ser especial fora dessa tabela, né?
16%, porque minha mãe é mais do que independente, ela é super independente, né? Então, assim, 16% são independentes. 50% já tem um grau de dependência. E 34% tem um grau de alta dependência. A partir dos 90 anos, praticamente esse número de independentes vai ficando muito reduzido. Não que não tenha, ainda existem, né? Mas vai depender muito de características genéticas, né? De como lidou com a vida ao longo da sua existência e como está acometido ou não de doenças. Quais são os fatores principais, por exemplo, para a mortalidade nos idosos? Hoje se sabe, claro, que a idade, né? Os mais idosos, mais chances de morrer. O gênero, lamento dizer a nós, viu, Ricardo? Elas têm mais chance. Luciana saiu de cara com 9 anos a mais. Eu, como sou 4 anos mais velho que a Rose, estou ferrado, não é certo? A Rose vai ficar uma viuvaça, né? 15 anos no mínimo, né? 13 anos no mínimo, né? 9 de diferença, mais os 4 de diferença entre nós. Hospitalização sempre aumenta o risco. Perda da função cognitiva, da capacidade cognitiva, e aqueles que vão perdendo a dependência no dia a dia. Então, essas são as características que mais chamam a atenção. Quais são os novos objetivos? O que a gente precisa para enfrentar esses desafios de envelhecer numa outra perspectiva? Claro, mudanças de atitude, que não podem ser tomadas, viu, Sandra, a partir dos 60 anos. Não adianta quando chegar em 70 anos eu vou fazer tal coisa. É decisivo compreender, né, que uma alimentação saudável desde a infância vai determinar qual é o meu padrão de qualidade de vida quando eu chegar a partir dos 60 anos. Aquela pergunta que me foi feita, que motiva essa palestra, 60 anos e agora, né, é uma pergunta que tem que ser respondida desde que a gente nasceu. Existe um estudo fantástico que é feito pela Universidade Federal de Pelotas. Eles acompanham as crianças que nasceram em 1983. Então, eles começaram para estudar a infância, né? Só que a universidade continua fazendo uma coorte, um estudo, né? E eles estão estudando e vão continuar estudando. Tem um compromisso de estudar essa turma tal. Então, eles estão conseguindo compreender. Então, já há dados fantásticos. Por exemplo, as crianças que tomaram leite materno, aleitamento materno exclusivo, com 6 meses ou mais, têm características de muito mais qualidade de vida, cognitiva, saúde, etc., do que as crianças que foram aleitadas, tiveram leite artificial desde o começo, né? Então, assim, tem muitas questões que são definidas de cara, né? Condições de classe social, de desigualdade. Então, mudanças de hábito, de atitude, mudanças de comportamento, inclusão social. Processo de envelhecimento não pode ser um processo feito de forma solitária. Eu tenho uma experiência que eu vivi em São Bernardo, quando eu era secretário, que era fantástico, eu acho que já citei uma vez aqui. Nós tínhamos nas unidades básicas, lá eram 35 unidades básicas de saúde. Nós começamos a desenvolver, nós tínhamos muitas equipes de saúde da família e tal, nós começamos a desenvolver um projeto chamado de Bem com a Vida. Professores de educação física, os agentes comunitários, os médicos, os enfermeiros, etc., né, desenvolviam atividades basicamente para enfrentar o sedentarismo, né? E discutir alimentação saudável, produzir espaços de encontro. Então, havia, neste grupo, várias iniciativas. Então, tinha Tai Chi Chuan, Lian Kun, são práticas terapêuticas muito interessantes. Tinha dança de salão na unidade, fechava. Grupos de caminhada. Alguma vez fazia aquelas atividades físicas adaptadas para as pessoas mais idosas, tal, né? E isso rodou muito tempo, né? Os 5 anos que eu fiquei de secretário, depois mais uns 3 anos, não sei se existe hoje, já estou afastado, mas esse grupo tal. Mas a coisa mais interessante que aconteceu foi, passado 1 ano da implantação do projeto, a diretora de assistência farmacêutica da Secretaria Municipal me procurou e falou assim: secretário, olha que dado interessante. As nossas unidades básicas de saúde reduziram o consumo de diazepam, de benzodiazepínicos, na faixa de 32%. Falei, bom, ou alguém estava desviando, ou estava botando na caixa d'água
cidade, né? 32% é um volume muito grande de medicamentos para uma cidade de 900 mil habitantes. São Bernardo tem o dobro da população de Santos. Então, é muito, muito, muito significativo. Vamos tentar entender o que está acontecendo, né? E olha que interessante, quem foram os pacientes que largaram ou diminuíram de maneira muito importante o diazepam? Foram aqueles idosos, aqueles doentes crônicos que encontraram na atividade comunitária, nesse trabalho do projeto de Bem com a Vida, uma ressocialização. Eram pessoas que estavam solitárias, se sentiam sozinhas, podia até ter família, mas estavam solitárias. E iam para o serviço médico, procuravam o médico, eu não estou conseguindo dormir, eu estou mal, eu estou não sei o quê, não sei o que lá tal, e, na verdade, saíam com uma prescrição de remédio para dormir, de remédio para acalmar, quando, na verdade, o que elas precisavam é reencontrar sentido para a vida, encontrar a força do afeto, da troca, de se sentir valorizada, de se sentir bem, de desenvolver atividade física, de se alimentar melhor, mas, fundamentalmente, de reconstruir espaços comunitários. Isso é tão importante que a Organização Mundial de Saúde, no encontro que ela fez há uns 20 anos atrás, no Canadá, em Ottawa, ela soltou uma carta desafiando os países a construir estratégias que eram promotoras de saúde na população, né? E, além de assistência à saúde, reforço, ação comunitária, etc., etc., uma das questões fundamentais era: nós precisamos recuperar o espírito comunitário, reforçar a perspectiva de pertencimento. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que vai para além da assistência médica, porque tem muita gente que acha que para envelhecer de forma saudável precisa ter acesso a médico, remédio, fisioterapeuta, psicólogo. Claro, isso ajuda muito. Afinal de contas, é do ciclo biológico o processo, né, de aparecimento de doenças que vão precisar de controle. Mas olha que interessante, né? Hoje se sabe que este processo de inclusão ele é decisivo. A minha mãe vai lembrar disso, né? Minha mãe era caçula de uma família de 12 irmãos, 2 morreram cedo, 10 irmãos. Cada irmão tinha 7, 5, 4, 3, muitos filhos. Famílias muito numerosas. O que acontece hoje? Seja porque desde a década de 70 a gente tem a lei do divórcio, mas fundamentalmente porque cada vez mais a taxa de natalidade diminui e as famílias são cada vez menores, né, porque as condições socioeconômicas não permitem, etc., há uma tendência de um envelhecimento solitário. Os dados do IBGE, do censo de 2010, esse ano era ano de fazer censo, como eu disse, não vai ter, uma pena, mostravam que cerca de 11% dos idosos já eram uniparentais, ou seja, moravam sozinhos. E essa era uma tendência que vinha crescendo muito rapidamente. Muito provavelmente a gente já deve ter alguma coisa, é o seguinte: em de cada 10 idosos, 2, 3 vivem absolutamente sozinhos. Só que, voltando àquela história da escadinha, do grau de dependência, morar sozinho é possível enquanto o idoso tem a perspectiva de poder viver com autonomia, com independência. Mas, a partir do momento em que ele tem a perspectiva e a necessidade de compartilhar para sua própria sobrevivência o apoio de uma outra pessoa, viver sozinho passa a ser um impeditivo. E aí, quando a gente olha para a estrutura da sociedade brasileira, diferente do que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, etc., né, a nossa sociedade ainda continua negando a importância de repensar um conjunto de ações, não só na área da saúde, mas da assistência social, da cultura, do lazer, etc., voltado para os idosos. Veja, a própria Covid tem uma coisa diferente do Brasil em relação aos outros países. Os idosos que foram dizimados na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc., fundamentalmente estavam em asilos ou em comunidades de idosos. No Brasil, praticamente não. Porque a maior parte dos idosos ou estão sozinhos ou não conseguem ir para asilos. Até porque os próprios espíritas continuam ajudando gente que tem transtorno mental, ajuda a criança, etc., mas encarar o apoio ao idoso é difícil. E quando ajuda o idoso, é o idoso com pouca perda de autonomia, né? Aquele idoso que hoje está muito incapacitado, muito pouca gente se dispõe a desenvolver estratégias de ajuda.
Então, nós vamos ter que lidar, em particular, com o desafio, né, de envelhecer, tá certo? Mas num país marcado por ser pobre, num país tão desigual, né? A pobreza, a miséria, a vulnerabilidade social e afetiva, né? A fragilidade das políticas públicas e a caridade, só para valinho saudável, bonitinho, que a gente pode ir lá, que ele canta, que ele dança, etc. Tal. Mas aquele que está demenciado, aquele que está dependente e tal, ninguém quer cuidar? Tentem encontrar um asilo público ou um asilo filantrópico para colocar o velhinho altamente dependente, vocês vão saber a dificuldade que é. Se tiver dinheiro, né, tem mercado para tudo. Mas tem inúmeras instituições filantrópicas que colocam, né, como pré-requisito que o velhinho tenha autonomia. Se ele for totalmente dependente, ninguém pega. Só que são geralmente esses que mais necessitam de apoio. Então, quando a gente olha para o processo de desigualdade social, aqui se coloca, para mim, talvez um dos maiores desafios que a gente tem, que a gente vai ter para os próximos anos, para as próximas décadas. Como envelhecer com baixas condições materiais? Porque envelhecer saudável e com grana no bolso, né, com aqueles fundos de pensão, fazendo viagem para tudo quanto é lugar do mundo, né, saindo de navio, né, com os filhos e os netos mandando passagem aérea para passar um tempo na casa de cada um, aí é uma perspectiva. Mas essa não é a realidade da maior parte dos idosos do mundo, e em particular dos idosos brasileiros. Bom, eu queria terminar essa minha reflexão, já estou conversando muito com vocês sobre essas questões mais gerais, acho que dei um panorama dos desafios do envelhecimento. Vejam que eu acabei falando pouco sobre tratamento, sobre doença, né? Claro que isso é um desafio. Os sistemas de saúde cada vez mais precisarão disso. Outro dia me perguntaram, então, mas por que a gente não coloca mais geriatras? Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. No Brasil inteiro, nós temos hoje 600 geriatras. Na verdade, com essa avalanche de 32 milhões de idosos que nós vamos ter nos próximos anos, nós vamos precisar que todos os profissionais de saúde, com exceção dos pediatras e dos neonatologistas, né, Márcia, sejam especialistas em cuidar do idoso. Eu falo para os meus alunos da faculdade de medicina, falo na fisioterapia, você vai ser oftalmologista, vai ter que se especializar no cuidado ao idoso. Você vai ser ginecologista, você vai ter que se especializar no cuidado da idosa. Psiquiatra também vai ter que saber trabalhar com o idoso. O neurologista já tem que trabalhar muito com o idoso. Mas você quer ser pneumo? Não importa. É enfermeiro? Vai ter que aprender a lidar. Psicólogo? Vai ter que lidar, né? Veterinário? Vai ter que também lidar com o idoso, porque todo idoso hoje tem o seu cachorrinho, tem o seu pet, né, o seu companheirinho e tal. Não tem jeito, gente, faz parte da nossa vida, né? Vejam, até como mercado, até como... por exemplo, nós precisamos cada vez mais de cuidadores. Nós precisamos cada vez mais de produtos, né? Roupas, de atividades de lazer, atividades de cultura. Quer dizer, tem todo um desafio que é construir e, claro, universalizar, dar acesso para os idosos, né? Então, acho muito importante colocar esse desafio, né? Que é uma sociedade, não só os sistemas de saúde, não só o pessoal da área de assistência social, né, mas que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista das habitações, porque tudo isso requer adaptação. A casa, vocês lembram, quando a gente tem criança pequena em casa, parece que teve enchente, né? Você tem que levantar tudo. Você não pode deixar um objeto muito por baixo, que a criança vai lá, pega, põe na boca e tal, né? A casa que tem o idoso vai precisar ser muito cuidada, né? Piso antiderrapante no banheiro, as barras, o jeito de poder ajudá-lo a, por exemplo, se trocar, a ter autonomia, a fazer as coisas mais elementares. Agora, se você tem barreiras arquitetônicas, a gente olha... Santos é uma cidade, neste ponto, muito privilegiada, com exceção das nossas calçadas, convenhamos, né? São um verdadeiro desrespeito aos idosos. Mas, por exemplo, você vai para a periferia de São Paulo, né? Aquelas ruas com ladeira, lá em São Bernardo era assim também, né? Para poder entrar os carros nas garagens, as pessoas fazem verdadeiras valetas, né? Verdadeiros degraus. Não tem condição do idoso andar no meio da rua, ele não consegue sair de casa. Se tem uma praça na esquina, ele não consegue, nem que fosse caminhando devagarzinho, ele não sai. Por quê? Porque ele é incapaz de poder deambular, usar um andador, usar uma cadeira, né? Então, as cidades vão precisar de transporte,
vão precisar pensar as habitações. Por exemplo, os Minha Casa, Minha Vida, né, que foram construídos, eles obrigatoriamente tinham que reservar os andares térreos para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Pode parecer uma coisa boba, mas ou você garante acessibilidade ou as pessoas não moram. Ou, se morar, ficarão condenadas a jamais saírem de casa. Então, nós estamos falando de um conjunto de coisas fundamentais. Bom, mas aí eu coloco para vocês essa frase. Sim, estamos mais perto da morte. A grande transição. E o que o Espiritismo nos ensina sobre isso? Eu queria, muito rapidamente, trazer algumas questões que são importantes. A primeira, precisamos falar da morte. Precisamos falar da morte. Né? E não é falar da morte porque cheguei aos 60 anos. Nós precisamos falar da morte ao longo da vida. Viver a experiência da morte. Saber que nós, do ponto de vista físico, temos finitude. Faz parte do ciclo da vida, nascer, crescer, viver um tempo. Pode ser variável, mais longo ou menor, mas que todos iremos morrer. Uma sociedade que nega a perspectiva da morte não permite a autorreflexão necessária sobre a própria condição da existência, da finalidade da existência. Não permite, né, Ricardo, filosofar. Portanto, pensar sobre a vida e pensar sobre a morte, discuti-la, colocá-la como uma possibilidade, é uma coisa fundamental. E talvez a grande potência que o Espiritismo nos traz é exatamente de mostrar, né, que a vida é um contínuo. Que a vida é um contínuo. Que temporalmente pode se dar numa dimensão curta, numa dimensão mais extensa, mas que a morte não é o fim. A morte é um passo, uma parte das nossas existências. Ela é uma etapa que nos arma para um recomeço, para um locus de transitoriedade, que é o chamado mundo dos espíritos, que não é efetivamente o local onde nós ficaremos o tempo inteiro, não é o lugar para onde a gente tem que sonhar ir, porque o espírito evolui fundamentalmente, é encarnado, é vivendo, é se relacionando, é aprendendo, é superando as adversidades, é produzindo o seu crescimento intelectual, o seu crescimento moral, vencendo as adversidades que a vida nos impõe e em tudo e em todas as experiências transformando-as em aprendizagem. Esse é o nosso grande desafio, né? Inclusive de compreender que a morte não é o fim, né? Claro, ao envelhecermos, estamos um pouquinho mais perto deste momento de transição, mas não necessariamente mais perto do que alguém que tem 20 anos. Alguém que tem 20 anos hoje pode ir muito mais rápido, ou alguém que tem 2 meses de idade. Porque, de certo, não temos a informação precisa do momento da nossa morte. E, aliás, é bom que essa seja uma incógnita, algo que nos provoca a repensar a nossa existência. Portanto, ao nos aproximarmos, respondendo à pergunta que a Sandra me fez, e agora, 60 anos, e agora? O que fazer com o tempo que me resta? Perceber, em primeiro lugar, que esse tempo não me resta, que esse tempo terá continuidade após a morte do corpo físico, que tudo que nós fizermos nessa existência terá sentido, terá serventia, valerá. Minha mãe me contou, já viu, várias vezes eu estou contando a senhora hoje, virou personagem principal aqui da conversa, mas a minha mãe me contou essa semana que ela se matriculou na faculdade da terceira idade lá. 85 para 86 anos, né? Buscando conhecimento. Não perde um curso, não perde uma live, está o tempo inteiro. Está produzindo, além da sua existência, além do cuidado que faz com os outros, além de estar sempre disponível, além de gastar um tempo para ars, cada um com os seus limites, com as suas dificuldades. Um pode fazer notinha, o outro pode fazer atividades educativas, outro pode fazer outras coisas. Cada um vai encontrar o que pode fazer, por mínimo que seja, mas encontrar sentido para a vida. Não é porque cheguei aos 60 anos, bom, agora já fiz o que tinha que fazer, vou me recolher a minha insignificância. Não. Tá, não precisa ficar a vida inteira no trampo.
preocupado com a sobrevivência financeira, ainda que alguns, infelizmente, até pelo desrespeito que significa a aposentadoria, né, vão ter que continuar trabalhando, inclusive, para sobreviver. Mas se dá o direito de descansar, de encerrar um ciclo profissional, não significa que encerrou sua vida. Aliás, um dos problemas maiores que os homens têm, até porque as mulheres nunca tiveram esse direito, né? Porque a vida sempre a chamou também para o cuidado dos filhos, do cuidado da casa, do cuidado de um monte de coisa. Os homens, quando aposentam, entram muito mais crise do que as mulheres. As mulheres mais rapidamente se adaptam a novos desafios, a novos fazeres, a novas provocações. E o homem sofre como se aquilo ali fosse a sua sentença de morte. Mesmo que o seu trabalho fosse um trabalho odiado, um trabalho que ele sempre desejou largar, mas porque ele não consegue ver sentido na vida. Portanto, se eu pudesse responder 60 anos e agora, não importa se é 60, se é 65, se é 70, se é 75, quando parou, né? O desafio do e agora é: que sentido eu vou dar para a minha vida? Que novos sentidos? Que coisas poderão me fazer feliz? Como eu posso me sentir útil? Como eu posso ocupar essa existência? Dure quanto tempo durar. Se durar mais 30, se durar mais 40 anos, se eu bater nos 110, né? Que seja uma existência frutífera, que seja uma existência que tenha sentido para mim e para os outros. Que possa ser um momento ou momentos de aprendizagem, de troca, de conhecimento, de buscas, né? De desafios intelectuais. Ah, mas a minha memória já não é mais o mesmo. Mas a gente tem várias formas de percepção. A gente tem várias possibilidades. Sempre é tempo de aprender aquilo que a gente não soube. Sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de distribuir, de dividir, de compartilhar. Né? Ao invés de reclamar que ninguém olha para mim, gasta um tempo olhando para os outros. Faz um pouco o que Oswaldo Montenegro estava falando. Reconhece a nossa insignificância, porque ao reconhecer, a gente vai ver o quanto que a gente faz sentido para as outras pessoas. Tem gente que passa a vida no ó vidas, ó céus. Ou então achando que quer se livrar logo para chegar lá no plano espiritual e lá vai ser bom. Lamento. Sabe aquele slide que eu falei que a vida é um contínuo? O contínuo continua lá. Se você é um chato de galocha aqui, se você é um chato que não quer fazer absolutamente nada, se você é um reclamão que passa o tempo inteiro achando que a vida não presta, que não tem sentido, se você é um grande preguiçoso que não mobiliza para absolutamente fazer nenhum movimento de construção da sua existência, de compartilhamento com os outros, etc., você vai despertar no mundo dos espíritos exatamente do jeito que você é. A gente leva para o mundo dos espíritos, para próximas existências, não leva grana, não leva título, não leva diploma, não leva aparência física, a gente leva aquilo que a gente é em essência. A gente leva aquilo que a gente plantou de verdade. O resto fica. E se não tem o que levar, o baúzinho vai vazio. Portanto, gente, para quem está pleiteando um apartamento no Minha Casa Minha Vida do Nosso Lar, né, construa aqui e saiba que exatamente quem constrói aqui são aqueles que primeiro vão continuar construindo do lado de lá. E são aqueles que vão voltar e dar continuidade à sua existência nessa perspectiva. Né? Perceber que o envelhecimento pode significar, para os que envelhecem, grandes oportunidades de crescimento espiritual, de grandes oportunidades de crescimento intelectual e moral. Ah, mas eu já não aprendo mais nada. Aprende sim. Aprende sim. Troca sim. Ensina sim. Gente, as pessoas, quando se relacionam, quando vencem esse ciclo, tem muito. Mas nós precisamos encontrar o significado do envelhecer para quem está envelhecendo. Envelhecer com sentido, buscar sentido, trocar a droga de vida por uma vida com sentido. Mas vamos lembrar também, gente, a história dos 20 anos, que o envelhecimento pode significar muito para os que convivem com os que envelhecem. É uma oportunidade ímpar de servir, de aprender a lidar com questões que muitas vezes nós não estamos acostumados. Ouvir, mesmo que seja 10 milhões de vezes a mesma coisa, né? Ter a paciência do não reconhecimento,
ter o aprendizado, que é cuidar. Tem algumas pessoas que, pela própria natureza, pela profissão que exerce, cuidam, mas cuidam tecnicamente. Eu estou falando de cuidar no outro sentido. Do cuidar da escuta, do cuidar do afeto, do cuidar do se dedicar, de abrir seu coração para receber. Ainda que seja muito difícil. Né? Conforme vai caindo aquela escadinha das incapacidades, etc., e, em particular, né, quando aquelas pessoas que a gente tanto ama, que eram tão brilhantes, que eram tão inteligentes, etc., vão perdendo a sua capacidade cognitiva, né, praticamente vão se desconectando do que sempre foram, de tal maneira que a gente quase não reconhece. Qual é o sentido disso? A gente se pergunta. Né? O sentido é o aprendizado para nós que estamos cuidando. E que um dia seremos cuidados. Puxa, eu não sei por quê, 10 anos com Alzheimer e que coisa. 10 anos desconectada completamente pela enfermidade. Já não tem sombra de ser aquela pessoa. Uma tia minha, uma figura queridíssima, super boa, bondosa, ela era de uma gentileza fantástica, com o envelhecimento ela xingava todo mundo, xingava os filhos. Né? E uma das coisas mais belas que eu vi foi quando meus 4 primos se revezavam no cuidados a ela, né, Simone? Assim, eu me emociono muito quando eu penso nisso. Né? Para que serve isso? Né? Tudo na vida serve. Se a vida é aprendizagem, né? A dedicação de cuidar do outro é uma oportunidade de crescimento fantástica, gente. É difícil? Claro que é difícil. A gente queria estar cuidando das nossas coisas, uma parte das pessoas se negam a cuidar do outro. Mas o que nos diferencia, enquanto seres humanos, é exatamente a capacidade de cuidar. Aliás, tem um texto do Leonardo Boff sobre isso, que é uma das coisas mais fantásticas. É a capacidade de cuidar. Isso nos diferencia. Aliás, de cuidar, de velar os nossos mortos, de reconhecer, né, que nós nascemos, vivemos, morremos e nos despedimos. Portanto, gente, eu acho que assim, pensem sempre no envelhecimento, por isso que eu comecei brincando, que velho é quem tem mais do que 20 anos, porque é um desafio para que a gente possa se desapegar. Se a gente não tiver capacidade de fazer isso com as crianças, né, e as crianças são geniais, elas são fantásticas, elas são os doces, são terríveis também, né? Mas elas têm aquela doçura, aquela ternura, exatamente porque é quase que uma necessidade biológica que tem que poder cuidar. Mas a mesma coisa se impõe com este outro ciclo no final da vida, que exige tanta fragilidade. Né? Então, assim... Oi... Tira aqui um pouquinho o somzinho, só para não atrapalhar. Então, a gente tem uma necessidade muito grande. Eu sei que tem muita gente transferindo isso para os pets, para os cachorros, para os gatos, etc. Tá certo? Mas eu fico com um grande filósofo contemporâneo brasileiro e da música popular brasileira, Eduardo Dussek, que dizia: troque seu cachorro por uma criança pobre. Né? Eu trocaria assim também, né, trazendo junto. Troque seu cachorro por um idoso que precisa de você. Bom, já falei muito, né? E eu não sou nem o Oswaldo Montenegro, nem este idoso, lindo de morrer, charmoso 10 cruzes, né? Se eu ficar velhinho, 70 e tantos anos que nem ele, acho que 75, bonitão desse jeito, inteligente desse jeito, vou ser o cara mais feliz do mundo, mas não vou chegar nunca, né? Mas olha o que ele escreveu sobre o envelhecimento, e em particular sobre um tema que eu toquei várias vezes aqui, que é o tema da solidão. Ele diz assim: não é a falta de gente para conversar. Solidão não é a falta de gente para namorar, para passear ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes, para realinhar os pensamentos. Isso é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância.
Solidão é muito mais do que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Me parece que esse texto do Chico responde mais do que nunca o e agora. Sintetizando, Sandra, 60 anos e agora? Vou lutar contra a solidão, para não me perder de mim mesmo, para não procurar em vão pela minha alma, para diferenciar o que é carência, do que é saudade, do que é equilíbrio, do que é o princípio da natureza, do que é circunstância, mas, acima de tudo, buscar não viver a solidão. Sabe, porque no fundo, é muito melhor acrescentar vida aos anos a serem vividos do que meramente anos a uma vida precariamente vivida. As escolhas são nossas. Parte delas. Individuais, parte delas são coletivas, reflexo do que é a nossa sociedade, tá certo? A gente pode escolher tudo isso. A ciência vai nos levar para possibilidades infinitas, né? Nós somos frutos de um monte de coisa que foi acontecendo ao longo da nossa existência. Aonde nós vamos parar, eu não sei. Mas eu quero só terminar com um pedacinho do Livro dos Espíritos, em que o Kardec discute com os espíritos sobre o tempo de permanência dos espíritos no chamado mundo dos espíritos, da erraticidade. E é uma coisa muito legal da gente refletir. Os espíritos respondem para o Kardec que, ao longo do processo evolutivo, quanto mais evolui o planeta, mais tempo os espíritos ficam encarnados e menos tempo na chamada erraticidade, no chamado mundo dos espíritos. Então, quando a gente está num mundo ainda muito primitivo, a gente vive pouco tempo encarnado, a vida é muito curta, e a vida entre uma existência e outra, no mundo dos espíritos, é muito prolongada. Conforme o ciclo das reencarnações vai se desenvolvendo, né, a inteligência, o progresso, etc., a existência corpórea vai ampliando, né? Saiu lá dos 22, dos 40 e pouco, para os 50 e pouco, para os 60 e pouco, 70 e pouco, vamos para os 80 e pouco, muito provavelmente vão passar dos 100, e daí o céu é o limite, e a tendência é que a gente viverá cada vez mais encarnado e menos tempo na chamada erraticidade. Portanto, espíritas, quem segue a filosofia espírita, perceba que é na existência que a gente se realiza como espírito imortal. É na existência que a gente constrói o nosso processo evolutivo, intelectual e moral. Paremos, portanto, de querer resolver os nossos problemas desistindo da vida. É exatamente sorvendo a vida que a gente vai ser capaz de dar passos muito consistentes na nossa jornada evolutiva. Se a gente simplesmente negar a vida, nós estamos esperando que o roldão do progresso nos tome, nos leve, tá certo? Mas pouco faremos pelo nosso processo evolutivo. Ou seja, buscando autonomia, buscando cada vez mais responsabilidade. Não é por menos que o Herculano Pires usa uma expressão muito fantástica, na minha opinião. Ele diz assim: nós somos co-construtores do universo. Nós somos os construtores da nossa evolução intelectual, moral, daquilo que nós somos como essência espiritual. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma boa noite, tá certo? E só para terminar aqui uma provocação. Nunca é tempo para desistir dos seus sonhos. Nunca. Arthur, você me emocionou. Estou profundamente emocionada e eu fiquei dizendo assim, como cada um de nós deve ter escutado essa palestra, né? Eu acho que depende da idade da gente, acho que cada um, dependendo da sua idade, escutou de um jeito, né? Quando a gente chega aos 70, a gente fala assim, quanto tempo mais eu vou viver, né? Mais 10, mais 15, né? Mais 5... E aí é emocionante, foi muito legal, muito bom escutar tudo isso. Gente, Ademar, olha, eu queria te agradecer muito, porque eu fico
pensando assim, não, mas e isso? Mas e aquilo? Aí você foi abordando todos os aspectos, né? Eu fiquei pensando, não, mas essa pergunta, vou fazer essa pergunta. Aí daqui a pouco você veio e trouxe a questão, por exemplo, dos cuidadores, né? Da gente que está aí fazendo 60 anos, vai fazer ou está para fazer. E também já estamos cuidando dos nossos idosos, né? Como é meu caso e muitos que aqui estão. E não só isso, qualquer pessoa que precisa cuidar do idoso realmente precisa de muito. A gente precisa se preparar para isso também, porque a gente não estava preparado. Não é muito fácil, é realmente difícil. Mas, como você mesmo disse, é um aprendizado mesmo, porque a gente vai no dia a dia encontrando a forma disso ficar melhor, disso ficar mais leve, disso ficar saudável, vamos dizer assim. Então, a minha pergunta, e o que me tocou bastante, foi essa parte aí, né, de a gente se preparar para cuidar, porque depois seremos cuidados. Mas não só por isso, porque é um aprendizado mesmo, a gente não sabe. Às vezes a gente erra, a gente chora, a gente se revolta, a gente percebe que não tem o reconhecimento, como você falou, espera que o idoso reconheça, mas ele não vai reconhecer, porque não é a mesma coisa, e isso aí às vezes nos magoa. Então, acho que você até podia falar um pouquinho mais sobre isso, mas como a gente pode se preparar melhor para isso? Porque não há preparo, não existe uma escola para isso, né? Na verdade, Sandra, Arthur, deixa eu só fazer um adendo. Deixa eu só fazer um adendo para você falar juntos também, que eu acho que eu queria ver se abordar também. Tem essa questão da gente se preparar para cuidar do idoso, mas eu acho que o aprendizado mais doloroso que o idoso tem que fazer é esse aprendizado de perder a independência e de precisar dos outros, sabe? Eu acho que isso é um aprendizado muito doloroso, que eu acho que a gente também tem que construir, né? Sabe? Enquanto a gente está saudável, a gente também tem que construir isso, né? Que a gente sabe que a gente um dia vai depender. E a gente sempre acha que vai ser sempre autônomo e não consegue aceitar depois que a gente está dependendo de alguém. Isso também é uma construção, né? Deixa eu falar alguma coisa sobre isso. Bom, primeiro, assim, os países que tiveram o processo de envelhecimento no ritmo mais antigo, mais tardiamente que a gente, né? Mas durante mais tempo, eles foram progressivamente também aprendendo a conviver. Nós estamos vivendo uma transição, aquilo que eu falei, em 30 anos o Brasil envelheceu. É um fenômeno muito recente. Então, ele é um fenômeno recente do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, afetivo, tal. A gente, talvez seja... Sim, são as primeiras gerações de idosos passando dos 80 anos, passando dos 90 anos. Não que não tinha passado, gente, entenda o que eu estou falando, né? Já existia gente com 100 anos, mas assim, essa massa de gente que envelhece, né? Que se coloca como um desafio para a sociedade, para as unidades de saúde, para o sistema de transporte, para os supermercados, para não sei o que tal. É um novo jeito de lidar, né? O idoso, para muita gente, ainda é visto como um estranho, alguém que incomoda, alguém que está desarranjado para o lugar. Por quê? Porque a vida não foi pensada para ele. As unidades básicas de saúde que nós construímos na década de 80, 90, não tinha escada, ninguém pensava a questão de acesso. Hoje é impossível, com a quantidade de idosos que você tem, né, de pessoas com deficiência. Então, assim, tem um outro lado que é uma construção também política, o Estatuto do Idoso, né, uma certa perspectiva de que precisa construir elementos de proteção, né, que não pode ter a violência contra o idoso, que ele tem que ter prioridade para algumas coisas. Uma sociedade se diferencia pelo lugar que o idoso, que o ancestral ocupa, né, que o ancião ocupa, né? A gente vai ver assim, bate numa determinada cultura, se ela valoriza o idoso, cara, pode crer que ele tem coisas muito legais. Se ela avacalha, pode deixar embora, porque ali os valores estão muito complicados, né? O que a gente está vendo aqui, por exemplo, o desrespeito com a história da vacinação e tal, né? Então, Sandra, eu acho que essa é uma perspectiva que vai exigir muito aprendizagem, formação de gente, né? Aprender a lidar. Gente, eu fiz faculdade de medicina, não tinha praticamente nada sobre o idoso. Não tinha idoso, a gente aprendia criança, cuidar de criança, de adulto, de doença infecciosa. Hoje, manejar isso é uma coisa importante, né? Você vê, por exemplo, profissões que hoje são fundamentais. Vou dar um exemplo, a fisioterapia. São profissões muito jovens. Elas nasceram para lidar com a pessoa com deficiência, com o menino sequelado da polio, com a vítima de acidente de trabalho. Era isso que eles faziam, os fisioterapeutas.
Hoje, seja aquele que vai trabalhar na neuro, na cardiovascular ou na geriatria, etc. Tal, tem todo o manejo do idoso. A gente está tendo que aprender. E as famílias também. Mas aí, Sandra, tem uma diferença. Estava dando o exemplo da minha mãe, que teve muitos irmãos. Era meio natural. Ela eram muitos homens, ela era mulher, né? Caçula, então cabia as irmãs mais novas, as mães, a quem tinha, cuidar. Então a família ia cuidando. Só que agora as famílias são pequenas. Então nós vamos ter que também construir outras maneiras de construir essa rede de suporte. Com suporte familiar, com suporte comunitário, com o Estado, com políticas públicas, com instituições filantrópicas que ocupem esse espaço. Mas nós vamos ter que encarar esse desafio. E significará aprender o que significa cuidar do idoso. Eu sempre comparo muito o seguinte, o idoso com o bebê. No fundo, o bebê é uma delícia e é um porre, porque ele não permite que você saia de casa, você não pode fazer um monte de coisa, você fica amarrado, você tem que voltar mais cedo. Tal. O idoso tem um desafio que é como é que nós vamos cuidar disso. Veja, tem uma questão... eu falei que a maior parte dos idosos tem comorbidades, né? A situação da polifarmácia, o que é polifarmácia? É quando o idoso toma mais do que 5 medicamentos diariamente. É muito comum, a partir dos 70, dos 80 anos, tomar mais de 5 medicamentos, que toma várias vezes por dia. Tal. Só a gestão do cuidado medicamentoso já é um desafio por si só, que muitas vezes precisa de suporte, né? Acho que alguém colocou um comentário assim, bom, e as comunidades? O que os países os países europeus, principalmente, né, que têm políticas de bem-estar social, tal, como é que eles costumam trabalhar? Eles estão cada vez mais, porque os idosos são muito solitários lá, mais do que aqui, né? As mulheres europeias, por exemplo, já têm menos filhos há mais tempo que a gente, então a questão do idoso uniparental sozinho é muito grande. O que eles estimulam é a formação de espécie de repúblicas, o compartilhamento de condomínios. Não são necessariamente asilos, mas eles vão morar em prédios, ou vão morar em chácaras, ou vão morar em condomínios, mesmo que cada um tem sua casa, etc. Mas, por exemplo, muitas coisas são compartilhadas, né? A lavanderia é compartilhada, a assistência medicamentosa é compartilhada, as áreas de lazer, tal. Ou seja, eles mantêm a sua individualidade, mas se socializam, né? E, ao mesmo tempo, compartilham alguns cuidadores que são capazes de dar conta daquela demanda de um grande número de idosos, com atividades artísticas, culturais, etc, etc, etc. Aonde não tem recurso para isso, o Estado faz isso. Então, assim, um grande investimento hoje dos países mais desenvolvidos são no sentido de conseguir produzir esse tipo de assistência, que passa por assistência médica, assistência social, cultura, né, para os idosos, né, quando as famílias não têm capacidade de segurar. Agora, que convenhamos, né, uma coisa, como eu disse, é ser idoso com grana no Brasil, ou sua mesmo, ou que os filhos conseguem ainda sustentar, que é cada vez mais difícil, né, e o que é a realidade da imensa maioria dos idosos do Brasil, que não tem mínima condição para isso. E tem uma questão muito preocupante, que são as instituições de longa permanência para idosos. É assim que chama, hoje é o nome correto para falar dos asilos, instituição de longa permanência para idosos. Porque nós temos instituições sérias, bem estruturadas, né, que cuidam relativamente bem, tem manejo dos idosos muito adequados, mas a gente também tem muita arapuca no caminho, né? Tem muito lugar que, assim, são verdadeiros, eles ficam com a aposentadoria integral do idoso, né? Ficam com parte da grana da família, ainda cobram e tal, e muitas vezes os idosos são muito maltratados, são vítimas de maltratos. Assim, a vigilância sanitária de todas as prefeituras fica super em cima, porque, infelizmente, gente, tem muita gente, né, que é muito aproveitadora. Então, assim, isso é um motivo de preocupação. O Ministério Público costuma monitorar de muito perto a vigilância sanitária, tal, porque é muito difícil, viu? Eu tive duas coisas que eu tive muito problema. Foi com comunidade terapêutica para usuário de droga e essas instituições de longa permanência. Não era incomum, vinha denúncias de maltrato, você ia ver lá o idoso
não estava recebendo medicação, a alimentação estava inadequada, ele estava desidratando, ou estava sujo, ou subnutrido, desnutrido, tal. Aí você perguntava, tinha uma instituição em São Bernardo que você chegava lá, estava lindo, o almoxarifado cheio de coisa, o frigorífico cheio de carne, etc. Só que você ia pegar a dinâmica de cuidado aos idosos, era uma desgraça. Então, assim, é muito difícil, né? E são instituições delicadas, né? Porque, por exemplo, um caso de Covid num asilo é suficiente para dizimar, né? O que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, tal, muitos idosos morreram nessa questão. Então, tem que ter muita vigilância, né? Bom, acho que é isso aí, Sandra. Acho que já falei muito. Obrigada, Ademar. Tem muitos comentários aqui no chat, pessoal também fazendo alguns comentários, alguns complementos. Eu acho que está ótimo, está excelente. Eu quero te agradecer mais uma vez. Quero aproveitar a todos que estão aqui para dizer que essas palestras nossas que são gravadas, elas são publicadas no nosso canal YouTube. E eu queria pedir para vocês, mesmo que vocês já assistiram aqui ao vivo, né, que é mais gostoso, se puder acessar o nosso canal, se puder dar um like lá nas palestras, porque quanto mais likes a gente tiver, mais a gente vai colocando esses temas no top, né, no topo das pesquisas. Então, mesmo que você já tenha assistido a palestra, entra lá no YouTube, faz o seu like, deixa um comentário, se gostou, se não gostou, né, da palestra, também tem o nosso aplicativo, o aplicativo também tem lá os likes, quem quiser colocar que gostou da palestra, tá bom? Então, eu faço esse pedido aí aqui, ao vivo, também para o pessoal, nossos amigos. Oi. Deixa eu só terminar. Eu acabei não respondendo uma questão que a Márcia colocou, que eu acabei lembrando agora. Pode falar, fazer suas questões. Bem rapidinho. Ela de respeito assim, o idoso precisa também reconhecer, né? Gente, é uma situação, é novo para a gente, é novo para os idosos. Há uma tendência das pessoas continuarem achando, muitas idosas, continuarem achando que assim nada vai acontecer, está tudo normal, que não tem nenhuma limitação. Vou dar um exemplo muito concreto. Vou ensinar a fazer isso aqui no teclado. Que é a situação da direção. Dirigir. É inevitável que no ciclo biológico haja perda de reflexo, perda de funcionalidade e tal, e o ato de dirigir passa a se transformar num negócio perigoso. Eu posso ter 94 anos, 95 anos e dirigir bem? Pode ser que dirija. Certo? Mas as chances de poder ter dificuldades, de causar um acidente, né, de colocar a vida sua e dos outros em risco, é muito grande. Como é que a gente faz para a pessoa, por exemplo, topar, trocar a direção do seu automóvel por um Uber, por exemplo, por um táxi, alguma coisa mais segura? Avisar o idoso que ele não deve pegar uma escada e pegar as coisas que estão no armário lá de cima para arrumar e etc. e tal, porque ele pode cair. Só para vocês terem uma noção. Fratura de cólon de fêmur em idoso, se não for operada nas primeiras 24 horas, um ano depois, 50% dos idosos estão mortos por embolia, pelas complicações. Simples assim. Mas vai botar na cabeça de boa parte dos idosos, né, que a vida requer algum grau de adaptação. Não se trata de duvidar da sua capacidade, mas se trata de também fazer um movimento de reconhecimento de que é preciso maneirar, não se colocar tanto em risco. É mais ou menos pensando igualzinho, assim, gente, é parecido com a primeira infância, né? Um momento em que você vai ganhando funcionalidade, lá você está perdendo funcionalidade. E, ao mesmo tempo, a delicadeza é da gente não desestimular este mesmo idoso de buscar também um grau grande de autonomia. Então, como combinar as duas coisas, viu, Márcia? Juízo na cabeça e, ao mesmo tempo, não desestimular que o idoso diga o seguinte: bom, eu não tenho mais nada para fazer, vocês não me deixam fazer mais nada. Né? Então, nós temos que ter, talvez, a perspicácia de que coisas que esse idoso pode ser desafiado a fazer, né, que possam mobilizar nele sentido para a vida. Ao invés de simplesmente dizer, não faça isso, vamos trocar para uma outra coisa, mas nós vamos ter que aprender a fazer isso. Né? Detalhe, né? Cuidado com aquele idoso que está perdendo cognição.
Que aí a gente diz assim, ele não presta, ele não sei o quê, egoísta, etc. Tal. Gente, tem uma parte ali que já está desconectando. E aí tem que dar um tempo, tem que... Eu sei que não é fácil, mas relevar, tratar com carinho, né? Ir compreendendo quais são as limitações. Claro que sempre apoiar, às vezes uma medicação, às vezes um cuidado adequado minimiza um pouco isso, mas será inevitável. E se eu esquecer de tudo isso, quando eu chegar o meu momento, vocês me cuidem bem, tá bom? Cuidem bem de mim. Também. Obrigada, turma. Muito obrigada mesmo, viu? Gente, então nós já vamos encerrando aqui. Hoje nós vamos nos despedindo dos amigos do Facebook. Deixo aqui o nosso convite para a semana que vem. Nós teremos a palestra com a Sandra Lia Chior dos Reis. Tá? Vamos falar sobre o medo da morte, que é a irmã do Ademar. Então fica aqui o nosso convite. Boa noite, Facebook. E para encerrar a nossa noite, eu trouxe uma música também, para a gente encerrar pensando no tema, né? E aí fica essa questão, como o Ademar colocou, né? A gente não pode desistir da vida. A gente não dá para a gente querer morrer, né? Às vezes dá essa vontade, eu queria morrer logo, que não tem sentido a vida, né? A gente parar com esse, pra gente, essa música me serviu, né? Eu acho que vai servir para muitos. Então, nós vamos colocar a música aí com o Arnaldo Antunes, sobre envelhecer. Pode jogar o sonzinho aí na caixa, Ritinha. Vamos desligar o microfone, gente. A mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gagá. Eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar.
É isso aí. Legal. Quando esquecer meu próprio nome, que me chame de Velha Gagá. Muito legal. Bom, gente, vamos nos despedir. Eu queria registrar a presença da nossa linda e ilustre amiga Vilma. Ela hoje está aqui, participou, não sei se ela já saiu, mas quero deixar registrado que ela estava participando. Fiquei bem feliz de ver. E ela está bem, está com a gente, tá bom? Grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Parabéns, Ademar, uma delícia. Um beijo a todos. Ademar. Beijo, Alcione. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Ô, Ricardo.